Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da página 126 a 130, ok? Então, vamos lá. Nós estamos iniciando uma nova unidade, a unidade 6, que se chama Transformações Geométricas, Simetria, ok? Então, a gente começa com uma pequena introdução. A introdução seria um texto e algumas atividades que vão fazer a gente refletir sobre o assunto. Então, vamos lá. Aqui, nós começamos com a história de Rebeca. Vocês devem ter lido, certo? Então, eu vou fazer um resumo. A Rebeca é uma menina que ela gosta muito de passear, ela gosta de ir em livrarias, bibliotecas. E ela foi em uma livraria e ela encontrou o livro que ela mais gostava, que é Alice no País das Maravilhas, ok? Então, ela pegou o seu livro, sentou confortavelmente lá no tapete que ela gosta de ler dessa forma, e ela começou a sua leitura. Esse seu primo aqui, ó, Vinícius, ele também estava por lá procurando um livro para ele ler. De repente, ele ficou intrigado com esse livro que está na mão dele aí. Porque tinha a escrita da capa do livro, tem até o livro aqui embaixo, ó. A capa do livro tinha uma escrita que estava codificada. E ele ficou confuso, intrigado, pois ele não estava conseguindo ler. Ele procurou quem? Procurou a Rebeca, já que a Rebeca é uma prima muito aplicada, né? E aí ele foi lá e falou assim: olha, Rebeca, que língua é essa? Não consigo ler o título deste livro. Você conhece alguma estratégia para decifrar o que está escrito aqui? Então, aqui embaixo tem o livro e vocês tinham que tentar decodificar o que estava escrito aqui, utilizando estratégia. Que estratégia? Como vocês pensariam para ler isso aqui? Então, escrevam aqui do lado para mim o que vocês descobriram na leitura, ok? Então tá, em sala de aula, nós conversamos, né, na nossa aula, vocês me contaram como que vocês descobriram a leitura daqui e me disseram que estava escrito. Então, vamos lá. A resposta aqui da leitura é Lewis Carroll, certo? Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Nome do autor do livro, ok? Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Então, era isso que está escrito na capa do livro. Vocês tinham que escrever aqui ao lado, ok? Então, tá. Aí, nós iríamos para a página 127. Na página 127, como a gente conversou na aula, então aqui, qual a estratégia que seu grupo, como nós estamos fazendo individual, então qual estratégia você usou para descobrir o que estava escrito lá na leitura? Então tá, nós conversamos, né? Vocês me contaram todas as estratégias. Então teve gente que fez o quê? Pegou um espelho, colocou aqui do lado e o espelho refletiu a escrita correta. Teve gente que descobriu que estava escrito de trás para frente, então só fez a leitura. Teve gente que usou o celular, tirou uma foto, eu estou só relatando coisas que vocês me contaram, tá? Que tiraram foto, virou a imagem e descobriu o que estava escrito, certo? E assim por diante, outras ideias bem legais, tá? Então, o que acontece? Vocês me contaram, aqui vocês escrevam a estratégia que você usou. E aqui embaixo, era para vocês escolherem do que os amigos falaram. Qual foi a estratégia que vocês acharam mais interessante? A mais legal, uma só, e era para escrever aqui. Eu tive amigos também que falaram que olharam atrás da folha. Atrás da folha e conseguiram ler o que estava escrito. Eu tive amigos também que falaram que colocaram contra a luz e apareceu. Então, vocês tinham que escolher uma das ideias de um dos seus amigos que vocês acharam mais legal e escrever aqui embaixo, ok? Então, aqui é a sua estratégia e aqui a estratégia do seu amigo que você achou mais legal, tá? Então, na página 128... Aqui na página 128 agora, nós vamos tentar fazer uma atividade prática, tudo bem? Falando sobre o quê? Falando sobre a simetria. Mas, professora, o que é simetria? Então, vamos lá. Simetria é tudo
aquilo que pode ser dividido em partes. Então, eu tenho uma coisa e ela pode ser dividida em partes, ok? Sendo que ambas as partes devem se coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Então, o que seria uma coisa sobreposta? Uma coisa sobreposta é uma coisa que fica uma em cima da outra. Na aula, eu dei até o exemplo para vocês o seguinte. Pedi para vocês pegarem as mãozinhas de vocês e juntar as mãozinhas de vocês. Bem bonitinho. Depois que juntar as mãozinhas, eu pedi para vocês abrirem os dedos e observarem as mãos de vocês. E vocês iriam reparar que, ó, eu coloquei uma mão em cima da outra. Então, eu coloquei uma mão sobreposta à outra. Então, eu pedi para que vocês observassem. Sobreposto é isso, então, uma coisa em cima da outra. Eu tenho duas coisas iguais. Eu não falei que era uma coisa repartida em duas? Na realidade, aqui eu tenho duas mãos. Elas não estão repartidas, né? Mas eu tenho duas mãos. Então, eu coloquei uma mão sobreposta à outra, uma em cima da outra. E aí, eu observo o quê? Uma mão se encaixa perfeitamente em cima da outra. Então, isso é simetria. É quando eu tenho uma coisa que ela é dividida, sobreposta, uma em cima da outra, e o desenho se encaixa perfeitamente, ok? Eu também dei o exemplo para vocês na aula sobre essa borboleta que nós vamos fazer um pouco mais para frente, ok? O que eu fiz com essa borboleta? Era uma folha em branco, certo? Eu joguei um pouquinho de tinta, eu dobrei ela no meio, aqui assim, ok? Então, eu tenho essa linha que está dividindo duas partes iguais da minha folha, ok? Por isso que eu dobrei no meio. Então, eu tenho duas partes iguais, olha lá a simetria. Aí, o que eu fiz? Coloquei um pouquinho de tinta desse lado de cá e um pouquinho de tinta aqui embaixo também. Desse outro lado, eu deixei em branco. Aí, o que eu fiz? Eu fechei a minha folhinha assim, fechei. Então, eu vou fazer assim. Então, coloquei a tinta e fechei. Não deixei por muito tempo, por quê? Porque senão ela acaba grudando e rasgando. E aí, eu fui lá e abri. Quando eu abri o meu desenho, o outro lado saiu igual a esse aqui que eu tinha pintado. Por quê? Porque o que eu fiz? Eu dividi uma coisa ao meio, ó, ao meio. Dividi uma coisa ao meio, fiz um desenho desse lado e sobrepus. O que é isso? Coloquei um em cima do outro, sobrepus a atividade e depois eu abri. Então, coloquei uma em cima da outra e saiu o desenho perfeitamente igual. O que tinha desse lado, como se fosse um carimbo, ficou desse lado também, igualzinho, ok? Isso é uma simetria, quando eu tenho uma coisa que foi repartida e quando repartida eu tenho e sobreposta, ó, se eu colocar uma em cima da outra, ele vai se encaixar perfeitamente o desenho, tá? E quando sobreposta, o desenho é igual, ele se coincide perfeitamente, ok? Então, eu dei esse exemplo para vocês na aula. Então, tá. Agora, vamos para a situação problema. Na minha situação problema aqui, veja que a gente tem um polígono. Um polígono é porque ele está aqui reto, certo? Então, eu tenho um polígono. Isso aqui é um pentágono, certo? Por que pentágono? Porque ele tem 5 pontas. Pontas se chamam vértices. Então, aqui no problema, tá até usando vértices. Então, eu tenho a vértice A, a vértice B, a vértice C, a vértice D e a vértice E, ok? Então, tá. Então, ele tá traçado aonde? Na malha quadriculada. Olha a malha quadriculada. Veja também a distância que há entre cada um dos vértices. Vértices são as pontas. E a linha vermelha de referência. Olha a linha vermelha de referência. O que seria essa linha vermelha de referência? A linha vermelha de referência está mostrando o quê? Aonde eu dobrei a minha folha. Então, é a metade da minha folha, ok? Que a gente chama na simetria de quê? Eixo de simetria. Então, aqui é a metade da folha, ok? Então, se eu dobrar a folha aqui, vai dar a metade da folha, ok? Então, a gente chama essa metade de eixo de simetria, tudo bem? Então, tá. Então, isso quer dizer que se eu dobrar essa folha, já que tá vendo que o desenho tá para baixo, a folha tá para baixo, tá dobrada para baixo. Tá vendo? Porque meu eixo tá aqui e meu quadriculado tá aqui embaixo. Então, minha folha tá dobrada para baixo. Já essa aqui que eu dei o exemplo, ela está dobrada aqui para o lado, ó. Eu dobro de lado. Então, o meu eixo de simetria tá aqui, ó. Tá em pé.
esse eixo de simetria está deitado. Então, isso quer dizer que ele fez a imagem assim, ó. Ó, se eu tivesse feito minha imagem assim, o meu desenho teria saído totalmente diferente. Então, se eu fechar minha borboleta assim, ó, ela não é simétrica, porque esse lado é diferente desse. Ela não é simétrica se eu fechar ela assim, de baixo para cima, igual está aqui. Tudo bem? Então, tá. Aqui, então, está a minha linha, meu eixo de simetria. Tudo bem? Que se chama também linha de referência, porque eu preciso dessa linha de simetria para eu conseguir fazer esse desenho. Só que observem o seguinte, essa minha imagem, ela está em pé, certo? Ó, o A tá aqui, tá em pé. Só que aqui tá o meu eixo de simetria. Se eu virar minha folha para cá, olha só isso aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem observar. Ó, se eu virar essa folha, imagina que é um carimbo. Se eu virar essa folha para cá, ó, o meu ponto A, ele está aqui, ó, ele está aqui em cima, ó. Que significa, quando eu virar a folha, ele está aqui embaixo. Então, isso significa que minha figura vai ficar de ponta cabeça. Por quê, professora? Porque o meu eixo de simetria está para baixo, a minha folha. Eu estou dobrando ela de baixo para cima. Então, a minha figura aqui vai ficar de ponta cabeça. Então, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente desenhe no quadro abaixo da linha vermelha a cópia invertida desses pontos. Por que invertida? Porque justamente isso que eu expliquei para vocês, ok? Então, vamos fazer a cópia invertida, só que tem que ser a cópia perfeita, igual, tá? Por quê? Porque a gente tá falando de simetria. Simetria é como se fosse um carimbo, é a mesma coisa, tem que ser igual. Se não for igual, não é simétrica, ok? Então, tá. Para descobrir a simetria dessa imagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar os quadradinhos e desenhar nos quadradinhos certos aqui. Então, se ela vai estar invertida, eu vou começar, então, de baixo para cima. Porque eu acho mais fácil. Então, eu vou começar de baixo para cima. E aqui eu vou começar de cima para baixo. Então, vamos lá. Ó, observe que eu tenho duas linhas aqui de quadrados que eu pulei. Estão vendo? Então, eu vou ter que pular duas aqui também, ó. Uma, duas, tá vendo? E aí, meu ponto começa aqui em cima. Então, eu vou pular aqui, ó. Uma, duas. Sempre medindo do eixo da simetria. Então, tá. Agora, eu vou precisar contar os quadradinhos do lado para chegar no D. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3. E meu ponto vem aqui, meu ponto D. Ok? Então, tá. Agora, do D pro C. Vou contar quantos quadradinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pular aqui. 1, 2, 3, 4. O meu C tá aqui na ponta. Eu vou ter que contar isso em todos, tudo bem? Vou do C para o B. Observem que está como inclinado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Primeiro, eu vou contar para cima reto, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Tudo bem? Só que olha aqui na lateral, eu tenho 1, 2. Então, chega aqui, eu vou contar 1, 2, e ele tá nessa ponta. Tudo bem? Então, aqui tá o meu B. Então, quando eu for fazer uma cópia, eu tenho que prestar muita atenção. Na realidade, eu tenho que prestar muita atenção em tudo que eu vou fazer. Tudo, qualquer atividade, português, matemática, história, eu sempre preciso ter atenção. Porque, às vezes, se eu erro em uma coisa básica, eu erro o meu trabalho todo, ok? Então, tá. Agora, eu vou ir do D para o E, ok? Aqui, vou desse lado. Então, tá, vou contar. 1, 2, 3, e aqui tem um quarto. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, aqui o quarto. Ok. Só que olha aqui do lado. Então, eu vou contar 1, 2. Então, eu vou contar 1, 2 e descubro que aqui é o meu eixo E. Perfeito. Agora, só falta o A. O A também está inclinado. Eu vou contar aqui, ó, primeiro. Eu vou ver quantas linhas em cima, ó, eu tenho uma aqui e uma aqui. Ele está pulando. Então, eu tenho uma aqui e uma aqui. Então, ele está nessa linha aqui. Eu só preciso contar quantos quadradinhos até chegar nela. Então, eu vou contar lá. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, ele está no meio. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, ele está no meio.
ok? Então, aqui está o meu A, certo? Então, agora, eu já fiz todos os pontos. Eu só preciso ligar os pontos. Nós já fizemos uma atividade muito parecida. Eu vou usar a régua para ficar retinho, tá? Nós já fizemos uma atividade parecida com essa no começo desse ano mesmo, se eu não me engano. Aonde nós tínhamos que descobrir qual é a imagem ligando os pontos em linhas e colunas. Então, aqui. Olha só. Então, eu consegui fazer, ó, a reprodução da minha imagem invertida, ok? Então, tá. Em uma cópia invertida, cada ponto da figura original parece que se moveu para o outro lado da linha de referência. Então, olha só, linha de referência, parece que ela se moveu para o outro lado. Tranquilo? Então, tá, vamos continuar. Aqui, na página 129, nós temos duas perguntas para responder em números romanos. A pergunta número 1. De quais recursos matemáticos, recursos que eu digo, pessoal, não são os materiais, tudo bem? De quais recursos matemáticos, recursos aqui está pedindo, qual a sua estratégia? De quais recursos matemáticos você precisou para fazer a cópia invertida? Então, o que eu tive que pensar para fazer a cópia invertida? Eu tive que fazer o quê? Eu não tive que contar os quadradinhos? Então, para conseguir fazer a cópia invertida, eu tive que contar os quadradinhos. E quando eu contei os quadradinhos, eu fiz uma conta de quê? De adição. Como, professora? Eu não fui contando de um em um? 1, 2, 3, 4. Então, assim, quando eu conto de um em um, inconscientemente, eu estou fazendo 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, foi o que eu fiz, ó, 1, 2, 3. Então, eu fui contando os quadradinhos para conseguir fazer a cópia invertida. Se eu não contasse os quadradinhos, eu não iria conseguir fazer a cópia invertida. Então, quais recursos matemáticos você precisou para fazer a cópia invertida? Então, eu teria que responder lá. Eu contei os quadradinhos utilizando a adição, ok? Então, esse foi o meu recurso matemático que eu utilizei para chegar na resposta. Ok. Na 2. Ao fazer a cópia invertida, essa questão ela parece um pouco confusa, tá? Vocês têm que prestar atenção. Ao fazer a cópia invertida, as distâncias entre cada vértice são pontos, do polígono invertido até a linha vermelha foram iguais. Então, peraí, vamos devagar. Ó, ele primeiro falou o seguinte, para fazer essa cópia invertida, os pontos, as vértices até chegar aqui, ó, na linha vermelha, que é o eixo da simetria, foram iguais? A gente fez a mesma contagem? Tá. Foram iguais as distâncias entre a vértice A, B, C, D e E? Então, eu quero saber, foram iguais? Da figura original até a linha vermelha de referência? Então, ele está me perguntando o seguinte, para fazer o desenho, certo? Para ele ficar igual, utilizando a linha de referência, foram iguais os pontos A, B, C e D? Sim, a gente não fez a contagem lá igualzinho para conseguir desenhar? Se nós não tivéssemos feito a contagem igual do de cima, o nosso desenho sairia uma outra coisa. Aí não seria simétrico, certo? Ele seria um outro desenho, não estaria igual. O que seria simétrico? Igual. Então, aqui, utilizamos, então, a mesma? Sim. Tudo bem? Por quê? Porque senão meu desenho não sairia simétrico. Ok? Então, tranquilo, né? O que mudou aqui, ó, foi o quê? A posição da imagem, tá? Aqui, então, na 130, bem tranquilo e bem legal essa, né? Vocês tinham que o quê? Fazer a simetria do gato. Porque a Rebeca, ela não falou que gosta muito do livro da Alice no País das Maravilhas? O gato, ele é o personagem favorito dela. Então, ela fez a simetria do gato. Então, observe, olha o meu eixo de simetria. Isso significa que ela dobrou ao meio. Se ela dobrou aqui ao meio,
ela tinha que reproduzir aqui o desenho igual desse lado, para sair os dois lados do gato perfeito, certo? Isso é simetria. Então, se eu dobro o meu desenho aqui na linha de simetria, o que acontece? Olha aqui a pergunta. O que acontece? Acontece que eu tenho a outra parte do meu gato. Isso significa que essas duas partes são iguais, ok? Se elas são iguais, elas são simétricas, ok? Então, vocês tinham que ligar com muita atenção e cuidado. Aqui, sempre contando do eixo de simetria, ó. Ela andou uma bolinha. Então, vocês tinham que andar aqui, ó, uma bolinha. Aqui tá na diagonal. Ela subiu quantas bolinhas? Uma, duas. Então, eu teria que subir uma, duas. E vocês iriam ter que fazer essa contagem no desenho todo, ok? Até terminar o gatinho bonitinho. Bem facinho, né, pessoal? Vocês vão adorar esse assunto de simetria. Nas próximas aulas, nós vamos colocar em prática nosso conhecimento. Então, até logo!